E aí, pessoal, tudo bem? Dando continuidade à leitura do livro O Pacto da Branquitude, hoje vamos ler o capítulo 6, Racismo Institucional. Em 1992, comecei a escrever sobre racismo institucional, com a ressalva de que desde os anos 1960, líderes do movimento negro norte-americano discutiam a diferença entre a discriminação individual, por exemplo, atos de vandalismo provocados por brancos terroristas, e a discriminação institucional, como aquela evidenciada por altas taxas de mortalidade entre crianças negras decorrentes de alimentação ou habitação inadequadas. Outras características da discriminação institucional são o seu caráter rotineiro e contínuo, e o fato de variar entre aberta ou encoberta, visível ou escamoteada da visão pública. Entender esse processo e a maneira como as desigualdades de raça e gênero são engendradas no interior de instituições públicas e privadas sempre me interessou. Então, como comentei na introdução deste livro, busquei em minhas pesquisas de mestrado e doutorado ouvir vozes brancas e negras no ambiente de trabalho. Dessa forma, meu mestrado e posteriormente o doutorado focaram duas instâncias fundamentais que se relacionam no interior das organizações: trabalhadores e trabalhadoras, de um lado, e lideranças intermediárias e profissionais de recursos humanos, do outro. As pesquisas foram realizadas buscando recuperar, por meio de relatos da trabalhadora e do trabalhador negro, as práticas discriminatórias com as quais eles defrontavam no ambiente corporativo e os mecanismos de resistência utilizados para se proteger ou combater essas ações. O trabalho referente a esse eixo se constituiu no mestrado, realizado na PUC São Paulo, sob a orientação da professora Fúvia Rosenberg, num tempo em que eu já trabalhava no Conselho Estadual de Participação em Desenvolvimento da Comunidade Negra de São Paulo, CPDCN, e a pesquisa com profissionais de recursos humanos e chefias intermediárias, geralmente responsáveis pela mediação das relações no cotidiano do trabalho, se constituiu na tese de doutorado realizado na Universidade de São Paulo, USP, sob orientação da professora Iraí Caroni, quando eu já atuava no Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades, CERT. Assim é que ambos se constituíram em dois eixos de um mesmo projeto focados nos relatos sobre mecanismos e processos de operacionalização da discriminação racial no interior de instituições, que geram a exclusão, a subrepresentação e o genocídio da população negra. Como ponto de partida, eu utilizava a psicologia organizacional, campo do conhecimento multidisciplinar que trata do comportamento das pessoas e de grupos inseridos nas organizações. Esse conhecimento focaliza a relação pessoas-trabalho sob a forma de emprego. Nesse período, eu atuava no Conselho Federal de Psicologia, na Comissão de Direitos Humanos, e no Conselho Regional de Psicologia em São Paulo, onde, com as psicólogas Edna Muniz e Marilda Castelar, foi possível organizar atividades com foco na dimensão subjetiva do racismo em ambiente de trabalho, que geraram dois livros, o primeiro em 1999, intitulado Ação Afirmativa e Diversidade no Trabalho, Desafios e Possibilidades, e no ano seguinte, Inclusão no Trabalho, Desafios e Perspectivas. E, de fato, a maneira como o racismo opera no ambiente de trabalho, por exemplo, no recrutamento e na seleção de pessoas negras, é um ponto delicado que exige toda a nossa atenção, como já comentado nessa obra. Durante minha pesquisa, entrevistei Moema, uma psicóloga organizacional e mulher branca. Quando falávamos sobre preconceito, ela declarou: dizer que eu não tenho preconceito é mentira, mas se for uma pessoa que eu acho que conhece o trabalho, que tem competência para aquele cargo, eu não vou ter nenhum tipo de problema. E o preconceito que eu falo seria mais assim, em termos de convívio, muito estreito, talvez, sabe?
Moema desenvolve um trabalho que envolve a identificação e avaliação da competência de candidatos para vagas disponíveis. Porém, reconhecendo seu preconceito, ela explicita a falácia do mito da neutralidade e da objetividade na seleção de pessoas, ao de antemão julgá-las inferiores. Não há regra na instituição que defina que não se contratam pessoas negras, mas no seu cotidiano, apesar do preconceito, é ela ou profissionais como ela que, em processos seletivos, têm papel decisivo na inserção de pessoas na organização. Com isso, fica bem nítido como são complexos os processos de inserção de negras e negros no mercado de trabalho, pois abre aspas, neutralidade e objetividade, fecha aspas, não são características de sociedades marcadas por preconceito e discriminação. Assim, a reflexão sobre branquitude nos processos de recursos humanos deve ter foco prioritário quando se desenvolve programas que visam ampliar a diversidade e a equidade. Lembro-me de um caso relatado por meu irmão anos atrás, quando ele assumiu a liderança da área de contabilidade de uma grande empresa. Entre as contratações que fez à época estavam 3 pessoas negras e um colega o questionou se ele pretendia, abre aspas, enegrecer a empresa, fecha aspas. O fato é que, enquanto o departamento era composto exclusivamente de pessoas brancas, questionamentos sobre raça não existiam, mas bastou a contratação de 3 funcionários negros no meio de 40 brancos para que se sentissem ameaçados. Em um ambiente em que todas as pessoas são brancas, elas se identificam umas com as outras e se veem como iguais, membros de um mesmo grupo. Essa presença exclusiva de brancos, aliás, faz parte da realidade da maioria das organizações públicas, privadas e da sociedade civil. Quando isso é rompido pela presença de uma pessoa negra, o grupo se sente ameaçado pelo, abre aspas, diferente, fecha aspas, que por ser na instituição ou no departamento a única pessoa negra, num país majoritariamente negro, expõe os pés de barro do, abre aspas, sistema meritocrático, fecha aspas. Se as instituições têm dificuldade com a inserção de negras e negros, o desafio se torna maior quando se trata da ascensão para a ocupação de cargos de comando ou de posições consideradas mais nobres. Isso pode ser constatado no caso de Mara, que durante uma entrevista para minha pesquisa relatou o desconforto e a irritação na instituição em que trabalhava quanto aos negros que ascendiam. Era um tipo assim físico, diferente dos outros negros. Tipo assim, mais altivo. Acho que se posiciona até acima da gente. Ele ultrapassa. Acho ele um negro antipático, porque ele é engenheiro. Ele afrontou. Agrediu mesmo pessoas, sabe? Ele invadiu uma área, engenharia, que ele não tinha direito. Não, não que eu tenha presenciado, não, sabe? Então, essa Mara, ela falou isso sobre um colega dela, né? Ela tá com medo, né? Bem ameaçada. Os negros são vistos como invasores dos que os brancos consideram seu espaço privativo, seu território. Os negros estão fora de lugar quando ocupam espaços considerados de prestígio, poder e mando. Quando se colocam em posição de igualdade, são percebidos como concorrentes, como assim afirmou nossa entrevistada acima. Isso também pode ser confirmado por Celso, um profissional negro. Abre aspas. Todos que passaram por lá, empresa, aprenderam comigo, a ponto do meu chefe branco falar que não ficava bem ele ir em reuniões técnicas como meu chefe. Fecha aspas. Ou seja, o chefe branco tinha consciência de que estava ocupando indevidamente o cargo, pois seu funcionário negro era mais bem preparado, mas ele era o comandante e não abria mão dessa posição privilegiada. Esse fenômeno lembra a formulação de Edith Pisa sobre, abre aspas, lacuna moral, fecha aspas, que é um marcador das relações de dominação e da branquitude, enquanto uma consciência da usurpação que está na base da vivência do privilégio, mas que não altera o posicionamento do usurpador. Quando pessoas ou grupos são colocados fora do limite em que estão em vigência, regras e valores morais podem entender
que a norma da afeição humana foi violada. A exclusão moral é marcada por um distanciamento psicológico e uma ausência de compromisso moral em relação ao que estão sendo expropriados ou excluídos. Eles estão fora do nosso universo moral e, abre aspas, autorizam, fecha aspas, o exercício da maldade humana. Esse exercício torna as organizações perversas e não legítimas, e muitos estudiosos estudam esse fenômeno, como Eugene Henriques, que fala do crescente mal-estar nas organizações. Henriques chama a atenção para o fato de que o termo, abre aspas, ética, fecha aspas, vem aparecendo com força na linguagem e na prática das organizações e instituições modernas, sinal do mal-estar profundo que afeta a sociedade ocidental. Uma sociedade baseada na lei do lucro e da eliminação daqueles considerados mais fracos faz surgir as exigências éticas. A eliminação dos, abre aspas, mais fracos, fecha aspas, pode ocorrer nos momentos de disputa sobre quem pode ocupar os lugares de prestígio e de comando nas instituições. Por isso, o território da ascensão profissional é um dos mais tensos, pois pessoas negras que chegam a posições de vanguarda ou de comando invertem a lógica de que pessoas brancas estejam sempre ocupando os lugares de liderança. Assim, essas pessoas negras em processo de ascensão nas organizações despertam receio, e é preciso trazer o tema, abre aspas, medo da perda de privilégios, fecha aspas, para as reuniões institucionais para impedir que, abre aspas, a caneta da decisão, fecha aspas, na mão dos incluídos, interdite os negros. Na atuação das instituições, a visão de mundo, concepções, metodologias de trabalho e os interesses do segmento que ocupa os lugares de decisão e poder se manifestam nas estruturas. Regras, processos, normas, ferramentas utilizadas no ambiente de trabalho preferem e fortalecem silenciosamente os que se consideram, abre aspas, iguais, fecha aspas, atuando sistemicamente na transmissão da herança secular do grupo, no fenômeno que viemos chamando de pactos narcísicos. Em sociedades desfiguradas pela herança do racismo, a preferência de um mesmo perfil de pessoas para os lugares de comando e decisão nas instituições financeiras de educação, saúde, segurança, etc., precariza a condição de vida da população negra, gerando desemprego e subemprego. A sobre-representação da população negra em situação de pobreza, os altos índices de evasão escolar e mau desempenho do anulado negro e os elevados percentuais de vítimas negras da violência policial. Essa herança tem também sua dimensão simbólica, fazendo com que o perfil daqueles que lideram as organizações, que é majoritariamente masculino e branco, esteja sempre bem representado nos meios de comunicação, o que mantém um imaginário que favorece sua permanência em lugares da sociedade considerados mais prestigiados, bem como propicia a naturalização de outros grupos em posições de subordinação e desqualificação. Esses processos e mecanismos caracterizam o que chamamos de racismo institucional, pois são ações em nível organizacional que, independentemente da intenção de discriminar, acabam tendo impacto diferencial e negativo em membros de um determinado grupo. Um exemplo comum são práticas informais que dificultam o acesso de trabalhadoras a experiências significativas para a ocupação de funções de comando, bem como poucas oportunidades de participar de treinamentos de qualidade ou de mentorias, gerando menor competitividade de ascensão para cargos de direção. Não é apenas por atos discriminatórios que se verifica se uma instituição é racista, mas também por taxas, números de profissionais, prestadores de serviço, lideranças e parceiros com perfil monolítico, em que não se vê a diversidade. Nas escolas, por exemplo, sempre professoras e gestoras brancas, brinquedos e livros didáticos, planos de aula, projetos político-pedagógicos que dialogam exclusivamente com a branquitude. É na organização da instituição, ao longo da história, que se constrói a estrutura racista. É na escolha exclusiva de perspectivas teóricas e metodológicas
eurocêntricas que se manifesta a branquitude. Elementos da cultura negra e indígena, quando presentes no currículo, não são reconhecidos como tais ou estão estigmatizados. O racismo institucional às vezes se refere a práticas aparentemente neutras no presente, mas que refletem ou perpetuam o efeito de discriminação praticada no passado. O conceito de racismo institucional é importante, porque dispensa discussões sobre, por exemplo, se determinada instituição ou seus profissionais explicitam na atualidade preconceito contra negros e negras. O que importa são os dados concretos, as estatísticas que revelam as desigualdades, e nas estatísticas sobre desigualdades no mercado de trabalho se constata uma variável. Mulheres negras ocupam a base da pirâmide, com os menores salários e cargos mais baixos. A trabalhadora doméstica, neste cenário, concentra muito da atenção de estudiosas e de organizações do movimento de mulheres negras pela presença majoritária de negras nessa função e pela precariedade de sua condição de trabalho e de vida. Então, fim do capítulo 6. Espero que vocês tenham gostado. E, por favor, se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem com seus amigos, para que essa leitura chegue a mais pessoas, né? Muitas pessoas não têm tempo de ler, então seria bom se elas escutassem, porque é um conteúdo que eu tenho como importante, né? Eu acho que seja extremamente importante, inclusive. Tudo bem? Muito obrigada por assistir e ouvir, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!